Hoje vamos falar sobre extraterrestres, discos voadores, vidas em outros planetas. Algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam nessa ideia e a veem como uma ficção. Então, para a gente falar sobre esse tema, qual é o meu ponto de vista sobre esse tema, eu primeiro penso na Terra. Para mim, a Terra ela foi criada de elementos que pertenceram a outros mundos, a outros planetas que deixaram de existir. Então eu creio que os elementos dessa Terra, que compõem essa Terra, são elementos eternos. Esses elementos formaram outros planetas, outros mundos, né? Então eu não creio que essa Terra é o único planeta habitado. Chego até a pensar que acreditar que somos os únicos que vivemos nesse universo, isso é um egocentrismo muito grande. Então eu penso realmente que existem outros planetas habitados. Para mim, o espírito sempre existiu, não foi uma coisa criada, o espírito. Vamos pensar assim, imaginemos, por exemplo, que isso aqui, vamos imaginar uma caneta, né? Isso aqui é como se fosse o nosso espírito. Quando a gente nasce nessa Terra, nós recebemos um corpo físico. Quando então eu tenho o espírito e o corpo físico, aí aqui eu posso dizer que eu tenho uma alma, né? Então a alma ela é formada pelo físico e pelo espírito. Antes de nascermos nessa Terra, nós vivíamos com Deus. E como espíritos, haviam muitas coisas que nós não conhecíamos. Coisas que estão relacionadas a físico. Nascemos nessa Terra, obtivemos um físico para que pudéssemos aprender essas experiências com o físico e poder continuar crescendo, né? Continuar evoluindo. Por exemplo, peça a uma pessoa que explique qual é o sabor do sal. A pessoa não vai saber explicar o sabor do sal. Ela pode falar que é salgado, ela pode falar um monte de coisa, mas isso não explica o que é o sabor do sal. Ela só vai saber o que é o sal se ela experimentar o sal, pois isso ocorre com o nosso físico. Nós tivemos que nascer nessa Terra, obter um físico e através desse físico experimentar experiências físicas, né? Relacionadas com o físico. E aí aprendemos o que é dor, o que é alegria, o que é felicidade. Se, por exemplo, eu coloco meu braço no fogo, eu vou queimar, então é uma coisa física, né? Se eu pego uma agulha e espeto na mão, vai doer, isso é físico, né? Então, o choro, né, a lágrima, todas essas coisas são coisas físicas. Mas essas coisas, antes de nascer, nós não sabíamos o que era. Então, tínhamos essas coisas como teoria. Mas enfim, então essa Terra, ela surgiu desses elementos que, na verdade, sempre existiram, né? Elementos eternos. Quando as pessoas que acreditam em Deus e acreditam na criação, e fala que Deus criou o mundo, na verdade, esse criar, para mim, ele tem o sentido de organizar. Para mim, criar é organizar, né? Então, o Deus organizou a Terra a partir de elementos que já existiam. E esses elementos, pois, pertenciam a mundos desorganizados, elementos que deixaram de existir. Então, a Terra, ela foi criada. A partir daquele momento em que ela foi criada, aí várias outras coisas foram acontecendo, como a criação do homem, ela foi habitada, e assim vai vir toda a história da criação, né? Mas voltando ao assunto dos extraterrestres, né? Bom, por que eu acredito nos extraterrestres? Eu escrevo diários, né, registros, né, da minha vida desde os 8 anos de idade. Então são livros que retratam experiências, né, que eu tive na vida. E por que eu escrevo esses diários, esses relatos? Porque através deles eu posso ser uma referência para a minha posteridade, né, para os meus filhos ou meus netos, sobre experiências que eu passei na vida e como que eu
como que eu venci essas dificuldades que eu tive na vida, né? Então é só experiências muito pontuais que eu registro nesses diários, né? E tem uma parte desses diários que eu relato um acontecimento, né? Um acontecimento quando eu tinha mais ou menos cerca de mais ou menos 8 anos de idade, né? Eu vivia numa região de Minas Gerais chamada Caratinga, e a minha mãe, ela era muito católica. Todos os dias, 5 horas da manhã, eu acompanhava a minha mãe para assistir a uma missa numa igreja que se chamava Santuário de Adoração Perpétua, no bairro Santa Zita, em Caratinga. E certa vez, ao sair de casa, o horário de verão está muito escuro, né? Quando há essa alteração do horário de verão. E às vezes a gente saía bem cedinho, estava bem escuro. E eu me lembro que eu a acompanhei, né? Eu estava indo com minha mãe para esse santuário. Aquela manhã era igual a todas as outras, a todas as manhãs anteriores, quando somente se ouvia o barulho dos passos ligeiros das senhoras de véu preto e o terço na mão, que se dirigiam apressadamente na mesma direção que nós. É natural que aconteça muitas vezes que as mães peçam os filhos que as acompanhem para algumas atividades. E nesse dia, acompanhando minha mãe em direção à missa, caminhávamos e eu ainda dormindo, ouvíamos o badalo do sino triste que se perdia na escuridão da madrugada. Às vezes o vento soprava forte e subir aquela colina de madrugada era quase pagar uma promessa. Ao se aproximar um pouco mais, logo na principal subida, desde onde já se avistava o telhado e a cruz do santuário, uma outra visão nos atraía. Era a monumental pedra que há naquele lugar. Há muitas lendas em torno da grande pedra. No meio dela havia um retângulo e dentro deste retângulo o desenho de um cavalo. Era o cavalo de São Jorge. O santo parecia sobre ele ferindo o dragão com a espada. Naquela madrugada ainda escura, íamos com passos rápidos, quando de repente ouvimos um ruído forte, estranho. Não sabíamos de onde era. Ficamos um pouco assustados, pensávamos que vinha de algum carro que subia na rua lateral. Foi aí que olhamos para o céu, e o céu estava branco. Não totalmente, mas havia um círculo imenso e branco. Mas isso é um relato que eu escrevi, eu era bem pequeno, eu era bem criança. E realmente aconteceu, quando eu olhei para o céu e vi aquela coisa girando, né? Um aro branco, girava, como um esmeril, quando você passa, né? Tenta afiar alguma coisa no esmeril, né? Metal, sai aquelas faíscas, né? Parecendo fogo. Ou no bombril, quando você põe fogo no bombril, que sai aquelas faíscas. Então aquilo ficou girando, só que branco, e de repente fez e desapareceu no céu. Eu nunca mais voltei a ver aquilo. A partir daquele momento, então, eu sempre tive a sensação de que, eu era ainda criança, bem criança, e eu sempre tive a sensação de que eu não estava sozinho nessa terra. Nunca mais voltei a ver aquela coisa estranha no céu. Quando a gente nasce com o que nós chamamos de consciência, né? A consciência, ela é inerente a cada pessoa que nasce. Você não precisa ser religioso nem acreditar em Deus para ter a consciência. A consciência é um fato concreto, né? É algo que faz você raciocinar, decidir, pensar, criar, né? E exatamente nesse ponto da consciência é onde Deus, o nosso Pai, ele criou a consciência em nós, porque através da consciência, quando nós mantemos um contato com Ele. Quando nós ouvimos a voz da consciência, a gente nunca erra. Muitas vezes a nossa consciência nos informa coisas que nós temos que fazer, mas nós seguimos o nosso físico, o nosso corpo. A consciência é o meio pelo qual o Espírito de Deus nos informa coisas que devemos fazer ou não. Por isso, quando nós fazemos alguma coisa errada, a gente sente.
E se nós acostumamos a não ouvir a voz da consciência, passamos a perder a sensibilidade desse contato. Quando nós, por exemplo, nos ajoelhamos e buscamos orientação através de uma oração, a consciência nos revela, nos dá conforto, nos acalma, como se o Senhor, como se Deus estivesse dizendo: tranquilo, é isso mesmo. E se nós procuramos sempre ouvir a voz da consciência, nós desenvolvemos essa relação melhor com Deus, com o nosso Pai Celestial. Quando nós não ouvimos a consciência, quando, por exemplo, nós temos que tomar uma grande decisão na vida, nós nunca devemos tomar uma decisão se estamos nervosos, né? Se estamos agitados, tensos. Cristo nasceu nessa terra. Agora, imaginemos por um momento o Filho de Deus nascendo nessa terra. Não seria lógico que habitantes de outros planetas quisessem conhecer o planeta onde o Filho de Deus nasceu? Então, por isso, quando se ouve falar de naves espaciais, eu creio que há inteligências em outros planetas e que eles tenham curiosidade sobre este planeta que nós vivemos. Tenho muita tranquilidade em dizer que eu acredito nessa possibilidade, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nasceu nessa terra. Então, se existem outras terras habitadas, por que eles não poderiam desejar conhecer, né? Como disse um filósofo muito famoso, né? Ele disse que há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia.